E aí galera que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Power BI e o vídeo de hoje é muito legal. Nós vamos continuar com a mesma proposta do vídeo anterior sobre os bookmarks. Na aula anterior nós aprendemos a fazer dois botões para ficar alternando entre os gráficos, como estou mostrando aqui no vídeo. A aula de hoje é algo parecido com isso. Nós vamos utilizar um outro botão e esse agora vai ser para poder adicionar filtros. Você com certeza já precisou de criar uma tela, né, onde conseguisse colocar mais filtros porque você não tem espaço suficiente na sua tela. Então você pode criar um botão, assim como eu estou mostrando aqui, e ele vai aparecer um menu suspenso aqui com todas as suas segmentações de dados. E quando você apertar aqui, voltar, ele volta e você consegue ter espaço suficiente para ter todas as suas segmentações de dados. Às vezes você está sem espaço, você pode vir e criar um botão e nele vai ter um menu suspenso com todos os filtros. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou já da proposta do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Já estamos então aqui com a tela do Power BI aberta e vamos começar então a fazer o nosso vídeo com a segmentação de dados com um botão. Então, vamos aqui em primeiro lugar, vamos inserir esse botão. Então vamos aqui na guia inserir e aqui nós temos a opção de botões. Vamos fazer um botão em branco mesmo e vamos configurar ele assim como nós fizemos no vídeo anterior. Então eu vou vir aqui, vou aumentar ele, vamos aqui nas visualizações e vou colocar um texto para que fique claro para o meu usuário o que é isso daqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, adicionar filtro, certo? Eu vou querer aqui aumentar um pouco o espaço, né, o preenchimento dele, e vou aumentar aqui também a fonte. Nós já temos isso, vamos fazer algumas outras configurações, como por exemplo o contorno. Eu vou querer arredondar as bordas, vou colocar 15 e aqui no peso eu vou querer 0. Então ele já está com um formato aqui mais interessante para a gente. Vamos continuar aqui nas configurações, vamos tirar a tela de fundo e vamos preencher ele com uma cor. No estado padrão, eu vou querer como se fosse um cinza, bem clarinho, assim. E ao focalizar, eu quero um azul. Ele já tomou uma forma, então esse botão aqui, na hora que a gente clicar nele, ele vai aparecer aqui pra gente um menu com todos os filtros. Então, vamos começar a fazer então esse menu com todos os filtros. Primeira coisa, vamos aqui então na aba inserir e nós temos aqui as formas. Entre essas formas eu vou querer adicionar aqui um retângulo. Então ele vai vir aqui e vai adicionar um retângulo. Eu vou aumentar esse retângulo aqui é onde vai ficar todos os meus filtros. Aí você pode redirecionar ele para o tamanho da sua necessidade, certo? Nesse caso aqui eu vou deixar ele desse tamanho aqui mesmo, vou só diminuir ele aqui um pouco. E vamos então às características dele. Eu vou tirar esse peso dessa linha para não ficar com essa borda, com essa linha dessa cor. Então eu posso aqui diminuir o peso dele e colocar ele para 0. Muito bem. E acredito que apenas isso aqui já está de bom tamanho para essa caixa. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses filtros aqui ou outras segmentações que você precisa, né? Talvez o seu relatório tenha que ter muitas segmentações de dados e você não tenha espaço. Você pode colocar eles aqui em cima e aí a gente pode clicar nesse adicionar filtro e ele vai aparecer esses filtros somente quando for clicado aqui. Então vamos adicionar aqui. Eu vou pegar esses filtros que já estão prontos aqui e vou colocar eles aqui em cima. E aí você está percebendo que quando eu solto ele e venho para cá, ó, ele fica por trás, né? Então eu tenho que configurar essa caixa de texto, essa forma caixa, para ela ficar por trás também, para não ter problema. Então como é que a gente faz isso? A gente clica aqui na caixa, aqui você vai na guia formato, e aqui em recuar nós vamos adicionar aqui enviar para trás. Ok. Então agora a gente já vai conseguir visualizar as segmentações. Eu vou pegar esse gráfico aqui que está em cima aqui, ó, e vou na guia exibição
seleção. Então, eu vou vir aqui em seleção e vou ocultar esse gráfico aqui só para ele não atrapalhar a gente. Então tá. Então agora eu já estou vendo aqui o período, os 3 filtros e vou adicionar esse 4º filtro aqui também. Aqui nessa caixa de texto aqui eu vou fazer mais uma alteração. Eu vou colocar esse fundo aqui, que é esse preenchimento, com uma tela em branco para ficar mais legível aqui pra gente. Então, vou colocar aqui uma tela branca. Vamos agora analisar como é que ele está então. Então eu tenho aqui uma caixa, um formato de uma caixa, as minhas segmentações de dados, e eu quero que quando clica nele aparece esse grupo de visuais, e depois quando eu clicar aqui no outro botão aqui embaixo, voltar, ele retorne todos no visual padrão que a gente já tinha antes, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é, eu vou agrupar todos esses visuais aqui em um único grupo. A gente tem como fazer isso. Primeiro, você pode vir aqui, ó, clicar, selecionando aqui o Ctrl, né? A gente vai pegar todos esses visuais selecionados aqui. Eu vou aqui em formato, vou alinhar eles só para ficar organizado à esquerda, para todos eles ficarem alinhados, e eu quero também distribuir eles verticalmente para que eles possam ficar com a mesma distribuição aqui de espaço, né? E eu vou clicar aqui, ó, em inserir e vou adicionar um outro botão que seria o botão de voltar. Então eu vou vir aqui, ó, voltar. Ele apareceu aqui pra gente, esse botão de voltar. Vou só descer ele um pouquinho, isso, e vou colocar aqui um texto e vou escrever aqui, voltar, show de bola. Aqui nesse texto aqui a gente pode fazer algumas configurações, como por exemplo, esse preenchimento, eu vou aumentar um pouco a fonte dele, né? E vou aumentar esse preenchimento aqui para ficar um pouquinho mais centralizado, ó. Legal. E uma outra coisa que eu quero fazer é que quando a gente chegue perto desse aqui, eu quero que ele mude de cor. Então aqui no preencher, eu vou habilitar e quando estiver focalizado, eu quero um cinza bem claro, só para que o usuário identifique que isso aqui é um botão, que ele é selecionável. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar todos esses visuais aqui e vamos transformar ele aqui como se fosse um único grupo, para que fique mais fácil de trabalhar com os marcadores mais tarde. Então eu vou selecionando eles, então com Ctrl selecionado, você vai clicando em cada um deles, ó. Então, ó, eu já estou aqui então com todos os meus visuais selecionados, né, os que eu preciso, e vou vir aqui, ó, em formato, e aqui temos a opção aqui, ó, grupo. Então eu vou criar um grupo. Então o que aconteceu? Esse grupo aqui, ó, ele é todos esses pequenos visuais que nós montamos aqui. Então aqui ficou um menu suspenso e eles todos ficaram como um único elemento. Então eu vou vir aqui, ó, e vou renomear ele e vou colocar aqui, ó, filtros. Vou melhor ainda, vou botar assim, caixa filtros. Renomeei. Então agora ó, eu posso ocultar a caixa de filtros ou colocar ela visível novamente. Então já sabemos o segredo, é isso que nós temos que fazer agora, adicionando o bookmark, tá? Então vamos aqui nos indicadores, em exibição, e aqui temos indicadores. Então vou vir aqui em indicadores, e aí agora nós vamos criar um novo indicador. E aí esse novo indicador, ele vai ser o quê? Para que possa aparecer os filtros aqui pra gente, certo? Então eu vou vir aqui, ó, adicionar. Pronto, já gravei esse filtro. Esse filtro aqui, eu vou chamar ele de adiciona filtro. Show de bola. Então, quando eu vim aqui para vendedor, essa caixa aqui, ó, né? Esse meu bookmark aqui de vendedor, ele tem que sumir essa caixa de filtro, então eu vou ocultar ele e vou atualizar. Então eu posso vir aqui nos 3 pontos, ó, e atualizar. Quando eu vim aqui para análise e eu estiver com um filtro selecionado, ele iria aparecer aqui, ó. Então eu venho aqui para análise, ele apareceu aqui a caixinha aqui, eu vou vir aqui, vou ocultar essa caixa de filtros e vou atualizar. Então vamos ver como é que está funcionando até o momento.
Na hora que eu clico aqui no adiciona filtro, e ele aparece todos os elementos. Eu não quero que esse botão aqui, ó, adiciona filtro, esteja sendo visualizado. Então eu vou ocultar ele. Então se você clicar nele aqui, ó, você vai ver que ele está aparecendo aqui embaixo. A gente vai ocultar ele. Cliquei em ocultar ele e vou atualizar o adicionar filtro. Agora nós temos já tudo funcionando. Se eu clicar aqui no vendedor, ele vai aparecer para o vendedor. Se eu clicar aqui para o de análise, ele vai aparecer para o análise. E agora eu preciso atribuir esse adiciona filtro a esse botão aqui. Então vamos fazer ele. Aqui no adicionar filtro, nós vamos aqui em ação, nós vamos inserir nele um indicador. E nesse indicador vai estar associado o adiciona filtro. Vamos ver então se está funcionando? Então, eu estou aqui com o de análise selecionado. Se eu clicar aqui em adicionar filtro, show, ele já apareceu para mim aqui a caixinha com os filtros, tudo funcionando. Agora, eu preciso criar mais um para que quando o usuário clique aqui no botão voltar, ele volte no formato padrão que estava sendo visualizado antes. Como é que a gente faz isso então? Precisamos então, por exemplo, estar aqui com o do vendedor selecionado, como por exemplo, vamos estar aqui com o indicador de vendedor selecionado e vamos, por exemplo, colocar aqui o adiciona filtro. Então a pessoa clicou aqui no adicionar filtro. Eu tenho que sumir com esse de cá, né? Com essa caixinha aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no caixa de filtros e vamos ocultar, né? E no caso aqui, para esse filtro aqui em específico, né? O de análise, ele tem que estar ativado. Então, vamos colocar aqui. E vamos adicionar. E vamos alterar aqui, ó, como voltar. Show! Então, vamos então voltar aqui para o adicionar filtro. E vamos pegar esse botão aqui que a gente fez, ó. Vamos selecionar ele. Vamos aqui em ação. No tipo, vamos colocar aqui como indicador. E vamos colocar aqui ele como voltar. Então vamos ver se está funcionando. Vamos supor que eu esteja aqui vendo a segmentação, aqui, o filtro, né, de vendedor. Então eu estou vendo aqui no filtro de vendedor. Vou adicionar um filtro. Cliquei no botão de adicionar filtro. Ele vai aparecer para a gente aqui a caixinha com os filtros. Eu fiz algum filtro aqui e vou clicar em voltar. Quando eu clicar em voltar, ele já apareceu aqui pra gente, o voltar. Muito bem. Agora vamos ver se ele está realmente funcionando. Primeiro, na hora que ele voltar aqui, ó, esse botão aqui, ó, de adicionar filtro, ele tem que aparecer. Então, a gente pode aqui, ó, atualizar ele, colocar ele novamente, e eu posso apertar aqui atualizar. Legal, tá funcionando. Qual é o problema? Vamos supor que nós queremos aqui adicionar um filtro e eu quero aqui, por exemplo, fazer um filtro de segmentação com filial. Eu venho aqui e clico aqui filial 2. Já vimos que aqui ele filtrou e na hora que eu clicar aqui em voltar, o que aconteceu? Ele perdeu aquele filtro. Ele está mostrando a filial 1 e a filial 2. Ou seja, ele gravou de uma forma que quando eu filtro e volto, ele não aparece aqui pra gente. O que a gente tem que fazer? Aqui, ó, nesse voltar, né, ele tem que estar aqui com uma opção aqui desabilitada. Ele tem aqui 3 opções, ó, dados, exibir e página atual. Nesse caso aqui, a gente não quer que ele perca os dados. Ele só vai gravar o visual. Então, esse dados aqui, ó, eu tenho que estar desabilitado. Então, vamos fazer novamente aqui. Então eu vou adicionar um filtro, vou vir aqui em, por exemplo, monitor, filtrou monitor. Na hora que eu clicar aqui em voltar, ele continuou com o filtro de monitor funcionando. Vamos novamente adicionar um outro filtro. Então eu venho aqui, clico em adicionar filtro. E quando eu clico em adicionar filtro, ele também perdeu todos os filtros que estavam aqui. Então nós também precisamos gravar esse adicionar filtro com aquela opção dos dados desabilitado. Então vamos tirar isso daqui e ele já atualizou aqui pra gente, ó, só com exibir e página atual. Então agora eu posso
filtrar aqui a filial 2, por exemplo. Posso voltar, ele já está com o filtro aqui desabilitado. E se eu quiser adicionar um outro filtro, ele ainda vai continuar com a filial 2 aqui filtrado. Então, essa era a proposta do vídeo de hoje. Era só tomar cuidado na hora que vai configurar os bookmarks com esses dados aqui, tem que estar desabilitado para esses casos em específico. E a proposta do vídeo era essa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e até uma próxima. Valeu!